Olá, pessoal do YouTube, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você esteja assistindo. Eu sou o Bruno e vim aqui para trazer para vocês mais conteúdo do mini curso de investimentos aqui na Escola do Investidor. Na aula de hoje, como montar uma carteira moderada, pessoal. Montar uma carteira de investimento moderada envolve você ter equilíbrio entre a segurança e o retorno financeiro, retornos significativos, tá? É uma opção para os investidores que possuem um perfil de um pouco mais de risco, buscando um pouco mais de retorno, ele estar disposto a aceitar esse um pouco mais de risco. Então, eu estou trazendo aqui para vocês algumas etapas para vocês montarem essa carteira moderada. Primeiro, estabeleça seus objetivos financeiros. Segundo, diversificar o investimento. Terceiro, alocação dos seus ativos. Verificar em quarto, investir em ações. 5. Considerar fundos multimercado. 6. Acompanhar a renda fixa. 7. Avaliar fundos imobiliários. E 8. Gerenciar seu risco. Primeiro, estabeleça seus objetivos financeiros. Primeira coisa para você montar sua carteira é você saber qual é o seu objetivo final. Você está querendo levantar um valor para você comprar um carro? Você está querendo fazer uma carteira para você se aposentar? Qual o seu objetivo? É juntar dinheiro para uma viagem? Para você saber o seu horizonte de investimento, quanto tempo que você pretende levar para chegar nesse valor, chegar no seu objetivo. Então aqui nós temos, defina seu objetivo de curto, médio e longo prazo, levando em consideração suas necessidades financeiras e o horizonte de investimento. Isso ajudará a determinar a alocação dos ativos adequada para a sua carteira moderada. Segundo, diversificar seus investimentos. Diversificar os investimentos não só ajuda você a ter retorno, como também protege você da volatilidade do mercado de certa forma. A diversificação continua sendo uma estratégia importante para a carteira moderada. Distribua seus investimentos em diferentes classes de ativos, como ações, títulos de renda fixa, fundos de investimento, fundos imobiliários e outros instrumentos financeiros. Alocação de ativos. Determine a alocação de ativos que melhor se adapte ao seu perfil de risco. O quanto de risco você está disposto a ter para receber o retorno que você espera, para você ter e chegar, de acordo com o tempo que você estimou no seu objetivo. Por exemplo, você pode alocar uma parte da sua carteira em ações para buscar retornos mais elevados e outra parte em títulos de renda fixa para preservar o capital e reduzir a volatilidade. Ou seja, quando você investe em ações, você está um pouco mais exposto a risco, porque aquela empresa que você comprou as ações pode sofrer alguma turbulência no meio do caminho, dentro do prazo que você estipulou para o seu investimento ali naquela empresa. Enquanto a renda fixa, você está mais protegido, porque não está exposto à volatilidade do mercado. Você, quando fez o investimento na renda fixa, você já sabe quando e quanto que você vai receber no final. Investir em ações. Incluir ações na sua carteira é importante, mas sempre estudando qual ação, quais empresas que você vai comprar essas ações. Procure diversificar o seu portfólio de ações em diferentes setores e regiões geográficas, para reduzir o risco específico de uma única empresa ou setor. Ou seja, você vai distribuir o seu investimento em ações em setores diferentes. Quais são os setores? Setor de bancos, setor de saúde, setor de seguros. Regiões geográficas. Você pode separar o seu investimento em ações do Brasil, ações de empresas brasileiras, empresas americanas, empresas inglesas e por aí vai. Considerar fundos multimercados. Os fundos multimercados eles são uma opção interessante para a carteira moderada. Por quê? Porque um fundo multimercado você investe no fundo e esse fundo tem um gestor e esse gestor investe esse valor que você investiu no fundo, ele é distribuído em várias empresas diferentes. Então, eles têm a flexibilidade de investir em diferentes classes de ativo. Então, busque fundos com gestores experientes, porque você está investindo no fundo. Mas quem gera o fundo é que faz o investimento nas empresas. Então, você tem que ter um gestor experiente e uma boa estratégia de investimento. Acompanhe a renda fixa. Como uma carteira moderada, você, apesar de correr risco, você ainda não está disposto a correr grandes riscos, o ideal é que você tenha na sua carteira moderada
títulos de renda fixa. Então, isso vai te trazer estabilidade e proteção contra a volatilidade do mercado. Além dos títulos públicos, considere investir em títulos privados como CDBs, LCIs e LCAs e debêntures, entre outros. Avalie fundos imobiliários. Os fundos imobiliários, pessoal, eles trazem para você a possibilidade de retorno mensal a partir de cotas. Então, eles podem complementar uma carteira moderada. Eles têm o potencial de retorno por meio de investimentos em ativos imobiliários. Então, você tem que dar uma estudada em que tipo de fundo que você quer. Em aulas mais à frente, eu vou apresentar para vocês os tipos de fundo, como eles funcionam, entendeu? Mas isso é mais à frente. Aqui a gente está na aula conceitual. Então, escolha fundos com um histórico sólido, boa gestão e uma estratégia alinhada à sua tolerância de risco dentro da sua carteira. Gerencie o risco. Monitorar e avaliar com periodicidade, regularmente, o desempenho da sua carteira e realizar os ajustes que você achar necessário no decorrer do tempo. Em um ano, se você tem um prazo de investimento de 1 ano, 5 anos, você tem que, periodicamente, você vai lá e olha a rentabilidade da sua carteira. Qual ativo que ele está valorizando, qual ativo que não está valorizando. E esse que não está valorizando, você pode trabalhar para vender ele e comprar outro que tem potencial de valorizar no decorrer do tempo para você se recuperar, para sua carteira não ficar em queda. Então, reavalie sua alocação de ativos, revise seus objetivos e mantenha-se informado sobre as condições econômicas do mercado. Concluindo, é importante buscar sempre uma orientação profissional, buscar conhecimento. Aqui na Escola do Investidor você está tendo um conhecimento básico, você está aprendendo conceitos, mas o ideal é você buscar mais conhecimento, se aprofundar naquilo que você pretende fazer, no tipo de carteira que você quer, no tipo de investimento que você quer incluir. E para isso você precisa entender o seu perfil de investidor, o risco que você está disposto a correr e os objetivos que você tem. E esses objetivos eles vão mudando ao decorrer do tempo, porque a nossa vida não é estática, nossos objetivos vão mudando no decorrer do tempo, então a sua carteira vai mudar junto com seus objetivos. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Peço para vocês ativarem o sininho, curtir, seguir o canal, tá bom? Dá essa força aí pra gente.